Então, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Continuando a série Evangelismo, baseado no livro Evangelismo. Hoje vamos falar do capítulo 5, que tem como tema Planejamento das Reuniões Evangélicas. E conosco estamos pela primeira e de muitas, né, Eliandro? O pastor Eliandro Araújo Castro, da AMO. E com você a palavra. Seja bem-vindo. Olá, meus irmãos. Bom dia. Muito obrigado, irmã Alexandra. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos. Esse momento importante, falando sobre intercessão, né, oração, em especial focando no evangelismo, né? Graças a Deus, Deus ele tem nos abençoado e tem nos ajudado, principalmente na questão da pregação do evangelho, né? Então, baseado, por exemplo, nesse tema desta madrugada, planejamento das reuniões evangelísticas, né? E nós sabemos que Deus é um Deus de ordem e tudo que Deus faz tem como objetivo final, que é salvar o homem, né? E que o Espírito Santo possa nos usar nesse momento, que a sua palavra possa tocar os nossos corações e que esta verdade tão importante possa chegar ao coração daqueles que estão perecendo em meio ao pecado, né? Então, meus irmãos, de fato, a Igreja de Deus, ela foi instituída com um propósito, né? Que propósito é esse? Pregar o Evangelho. Quando Cristo esteve na Terra, ele nos ensinou importantes lições que concernem a pregação do Evangelho. E se existe uma das profecias que falta para que Jesus volte logo, é a pregação do Evangelho. Então, existe vamos dizer aqui, um objetivo principal, e esse objetivo principal precisa ser cumprido pela Igreja de Deus, né? Então, o foco da Igreja de Deus na Terra é pregar o Evangelho, é abreviar a volta de Cristo. Agora, para que alcancemos um resultado promissor, um resultado positivo, o Senhor, Ele quer que nos preparemos para isto. Em especial, por exemplo, individualmente, essa obra precisa ser feita, né? Nós precisamos estar buscando constantemente a Deus, a direção do Espírito Santo. Nós sabemos que a chuva serôdia será derramada sobre a igreja de maneira gloriosa, como foi a chuva temporã em Pentecostes, né? Então, Deus, Ele quer hoje que nos preparemos para esse grande evento. E como é que eu me preparo hoje? Primeiro, me entregando a Jesus, fazendo um concerto de paz com Jesus, né? E, depois disto, recebendo o poder do alto, o Espírito Santo, eu saio agora pregando o Evangelho, cumprindo a missão de Cristo, né? O livro de evangelismo, ele nos traz alguns métodos e também nos ensina como devemos nos organizar. Por que nós devemos seguir esses ensinamentos? Porque, primeiro, Deus é um Deus de ordem, né? E, como Deus é um Deus de ordem, Ele quer que sejamos pessoas também de ordem, né? Então, Deus, Ele designa para mim e para você um meio pela qual eu devo fazer para que o Evangelho possa progredir. E os meios, né, são vários, né? Mas gostaria de destacar alguns, né? Por exemplo, nós precisamos ser pessoas de oração. Por exemplo, aqui nesse grupo de oração, os irmãos oram bastante, isso é muito importante. Sem oração, não há poder. Então, nós precisamos clamar a Deus, pedir poder do alto para realizar a sua obra, né? Outro detalhe também, nós precisamos planejar, né? Então, o planejamento é essencial, né, para o trabalho, né? Outro detalhe, na nossa esfera nós temos que fazer um trabalho perfeito para Deus, né? Precisamos ser pessoas de destreza, como diz a palavra de Deus, certo? Irmãos, um detalhe importante que nós precisamos falar aqui, que é muito importante para a Igreja de Deus, é unidade na diversidade. Por exemplo, a Igreja de Deus, ela é uma igreja heterogênea. Nós não somos homogêneos, né? Nós somos pessoas diferentes, somos pessoas únicas no mundo. Então, nós temos pensamentos diferentes. Mas o Senhor, Ele clama unidade para a igreja nesse momento. Deus, Ele pede que haja uma unidade perfeita baseada na operação do Espírito Santo.
Agora, um detalhe importante, irmãos. Nós temos um inimigo que trabalha 24 horas também, né? Então, Satanás ele está trabalhando para impedir que essa unidade ela alcance um progresso. Por isso que a expressão fala que nós devemos estar unidos perfeitamente a Deus e aos nossos irmãos. Quando nós voltamos para Pentecostes, nos dias, há 2000 anos atrás, nos dias logo após a ascensão de Cristo, os discípulos, eles, se nós pegarmos a igreja dos 3 anos e meio, tinha muita dificuldade. Então, os discípulos, eles, parecia que havia ali, em torno de Cristo, uma luta constante para quem seria o primeiro, quem estaria à frente um do outro. Havia muitos julgamentos entre eles, né? Quem seria o melhor. Quando Jesus foi trabalhando com eles, ensinando que o reino de Deus estava próximo, mas que eles primeiro precisariam melhor fazer uma obra primeiro em sua vida, para que assim eles alcançassem o mundo, eles foram entendendo passo a passo dos ensinamentos de Cristo. O que mais nos chama a atenção é que quando Jesus, antes de ele ascender ao céu, ele falou que eles receberiam o poder e pregariam o evangelho a todo mundo, né? E eles passaram um tempo reunidos no templo, logo após a ascensão de Cristo. E ali reunidos, eles oravam, buscavam a Deus. De repente, o Espírito Santo desceu naquela ocasião e a igreja foi revestida de poder, né? Então, assim, eram discípulos que eram muito diferentes uns dos outros, mas quando o Espírito Santo fez a obra na vida de cada um, eles conseguiram aquela unidade, eles alcançaram o resultado que Deus queria para aquela ocasião. Não será diferente para a igreja de hoje, né? Nós estamos esperando claramente o poder do alto, que é o derramamento do Espírito Santo. Para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos a Cristo e cada dia pregando o Evangelho, eu estou abreviando a volta de Cristo. E assim como os discípulos, né, nós receberemos a chuva serôdia. Irmãos, isso é muito importante para a pregação do Evangelho, né? Para que Jesus volte logo, nós precisamos executar planos importantes para alcançar as pessoas. Então, existem muitos métodos, né? E nós precisamos alcançar o mundo que está perecendo no meio ao pecado. E Deus ele tem uma grande obra para nós fazer. Quando nós estudamos esse capítulo de evangelismo, né, nós vemos que nós precisamos buscar ideias importantes, ou então seguir aquilo que Deus ordenou. Por exemplo, o trabalho pessoal. O trabalho pessoal é muito importante. É o trabalho de casa em casa. É o trabalho como que Jesus fazia, o trabalho de corpo a corpo, né? Quantas pessoas, por exemplo, na nossa vizinhança, ou então na nossa própria família, né, estão precisando ouvir do Evangelho? Qual tem sido o nosso plano de ação para a pregação do Evangelho? Eu posso citar alguns planos importantes. A comportagem, por exemplo, é um plano que nasceu na mente de Deus e é uma porta que se abre facilmente. Por exemplo, quando nós falamos sobre saúde, as pessoas hoje estão ansiosas, em especial no tratamento de saúde. As pessoas estão doentes. Essa doença pode ser física, essa doença pode ser emocional, essa doença pode ser espiritual, né? Então, nós temos uma porta aberta para pregar o Evangelho. Nós temos, por exemplo, as mídias sociais, né? As mídias sociais também é uma ferramenta importante para você pregar o Evangelho, para você dar um estudo bíblico. E nós vemos os meios pelos quais Deus colocou em nossas mãos que precisam ser usados. E isso deve ser feito de uma maneira rápida, de uma maneira intensa. A igreja precisa entender que ela tem uma missão a fazer, ela não pode perder tempo, né? Então, nós precisamos trabalhar de maneira tal que o mundo possa ver Jesus em nós, né? Irmãos, nós precisamos usar o método de Cristo, né? No livro de evangelismo, né, na página 109 desse capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: em sua associação com o Senhor, os discípulos obtiveram um preparo prático para a obra missionária. Olha só, um preparo prático. Viram como ele apresentava a verdade.
e como tratava das complexas questões que surgiam em seu ministério. Observavam seu ministério na cura dos doentes, por onde quer que ele andava. Ouviram-no pregar o evangelho aos pobres, né? Em nossos dias, o relatório de sua vida, todos devemos aprender os seus métodos de trabalho. Então, nós vemos aqui claramente que havia uma complexidade, por exemplo, nas questões que surgiam no ministério de Cristo. Por exemplo, Jesus, ele fez milagres. Jesus, ele curou as pessoas, não só as pessoas fisicamente, como também as pessoas, ele curou através da maneira também, vamos dizer aqui, do toque espiritual, a cura emocional. Nós que estudamos a Bíblia, nós vemos claramente que Jesus usou todos os tipos de métodos, né, para alcançar aquelas pessoas. Então, por exemplo, nós podemos levar Jesus através da reforma de saúde, nós podemos levar Jesus através, por exemplo, de uma palavra que venha tocar o coração da pessoa, às vezes a pessoa está passando por um momento muito difícil, e de repente você leva ali esperança para aquela pessoa, e aquela pessoa, ela é transformada, ela é tocada, e ela consegue agora ver em um mundo, por exemplo, vamos dizer que complexo que nós estamos vivendo, a pessoa agora, ela começa a ver que há esperança, que nada está perdido, e essa esperança na pessoa de Cristo, a pessoa começa a sentir que há um bálsamo em Gileade, né? Há um ser que se preocupa com você, se preocupa comigo. Então, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Então, nós precisamos falar sempre de Cristo, né? E os métodos de Cristo eram métodos simples, não eram métodos, vamos dizer aqui, que difícil de nós atingirmos, né? Pelo contrário, a simplicidade da pregação do Evangelho de Cristo fez o Evangelho de sucesso. A simplicidade que os discípulos, quando pregaram o Evangelho, quando alcançaram o resultado, foram mensagens simples, né? Então, não há vamos dizer aqui, algo inatingível que a gente não possa fazer. Até porque quem faz a obra de tocar o coração das pessoas é o Espírito Santo. Nós somos só o vaso que leva, mas quem toca, quem transforma é o Espírito de Deus. Então, não cabe a mim convencer. Quem convence é Deus. Meu trabalho é clamar, meu trabalho é falar, né? Então, os métodos de Cristo, por exemplo, a reforma de saúde, né? A reforma de saúde é um método muito importante. Então, como os irmãos aqui estão reunidos, eu gostaria até de apelar, né, sobre, por exemplo, o Ministério da Comportagem, que muitas das vezes nós temos perdido tempo, nós temos perdido, vamos dizer aqui, resultados muito maiores que poderíamos estar alcançando através desse ministério tão importante, que às vezes é um ministério hoje que está bem esquecido, né? Aparentemente, é um ministério que hoje os nossos filhos não são ensinados a fazer, pelo menos ter uma experiência de um ano de comportagem, né? De um ano de evangelismo, um trabalho pessoal. Então, tudo isso vai criando uma mornidão na igreja que é perigoso. E o período de Laodiceia é um período de acomodamento. O período de Laodiceia é um período onde a igreja ela precisa despertar para a ação. Quando nós oramos a Deus, nós pedimos o poder de Deus, Deus ele responde nossas orações mediante as nossas ações, né? Então, eu preciso ser um homem e uma mulher de ação, né? No momento que eu orar para fazer uma obra para Deus, eu preciso também agir. Inclusive, a palavra oração, ela tem um significado importante, né? Se você perceber na palavra oração, é orar e ação, né? Orar e ação. Irmãos, e a igreja hoje precisa de ação. Como aqui foi lido, a obra prática, né? Às vezes nós estamos presos muito à teoria, nós estamos presos muito, vamos dizer aqui, aqueles momentos que nós vamos à igreja, depois voltamos para casa, continuamos nossa vida, vamos dizer aqui, muitas das vezes, sem um objetivo real. Quando Deus ele pede que tenhamos o objetivo real, o objetivo central. E o objetivo real e central é levar Jesus às pessoas. É falar que Jesus breve voltará. Né? É falar que Cristo é a esperança para um mundo conturbado, um mundo complexo, um mundo que caminha, infelizmente, para a destruição final, né? Então, a igreja ela precisa ter planos de ação. A igreja precisa agir, né? Outro detalhe também, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos, continuando nesse mesmo capítulo 5, fala na página 113,
Diz assim, os membros da igreja devem ajudar, né? O Senhor requer que muito maior esforço pessoal seja feito pelos membros da igreja. As almas têm sido negligenciadas, povoados, vilas e cidades, não ouviram a verdade para este tempo, porque não foram feitos sábios esforços missionários. Olha o que diz mais aqui, nossos pastores ordenados precisam fazer o que puderem, mas se não se deve esperar que um homem possa fazer o trabalho de todos os outros, né? O Senhor designou a cada homem a sua obra. Há visitas a serem feitas, orações a serem elevadas ao céu, e simpatia a ser transmitida, e a piedade, olha só, o coração e a mão de toda a igreja deve ser empregada, se é que a obra deve ser realizada. Podeis assentar-vos com vossos amigos, e de maneira agradável e social falar da preciosa fé bíblica. Irmãos, todos aqueles que nascem no reino de Deus nascem como missionário. Então, a missão da pregação do evangelho não é só do líder espiritual. A missão da pregação do evangelho é de toda a igreja. A inspiração fala aqui claramente que todos precisam estar envolvidos. Aqui fala também que as almas têm sido negligenciadas, né? Aqui fala também que aos líderes, né, há um apelo que aqui é feito para que eles possam visitar, para que eles possam treinar a igreja, para que eles possam preparar a igreja, para que a igreja possa cumprir a sua missão. Então, os membros da igreja devem ajudar. Nós precisamos estar unidos, líderes, e igreja e povo, e com o objetivo principal, pregar o evangelho, né? Agora, existem os meios para a gente alcançar as pessoas. Então, por exemplo, para cada um, Deus deu um dom. Você pode pregar o evangelho através, por exemplo, da oração, como os irmãos fazem aqui, né? Então, a oração é o meio de você pregar o evangelho. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não pode sair para pregar o evangelho, mas ela pode estar orando por aqueles que estão indo para pregar o evangelho. A música também, ela é hoje nós podemos ver, como foi no passado também, é um fator determinante para a pregação do evangelho também. Os nossos jovens podem usar a música para evangelizar outros jovens, né? Nós podemos também ter, vamos dizer aqui, projetos sociais, né, que possam alcançar jovens, alcançar pessoas, né? Nesses projetos sociais, você pode convidar seu vizinho, convidar seu amigo. Por exemplo, irmão, Jesus era uma pessoa social. Jesus, ele trabalhava de maneira tal que ele alcançou todas as classes de pessoas, todos os níveis de pessoas, né? Então, Jesus, ele era uma pessoa social. E, às vezes, não precisa você ser tão eloquente ou ter conhecimento. Eu só vou pregar se um dia eu ter um conhecimento, se um dia eu ter uma formação, ou, por exemplo, se eu um dia chegar a ser um pregador eloquente, né? Para pregar o evangelho, a pessoa só precisa de uma coisa. Precisa estar direcionada pelo Espírito Santo. Nós só precisamos de uma coisa só, não depende da nossa capacidade intelectual. Depende da nossa entrega total nas mãos de Jesus. Depende de uma entrega 100% para que o Espírito Santo possa fazer a obra. Irmãos, quando nós voltamos a 2000 anos atrás, nós vimos aqueles apóstolos ali, os discípulos de Jesus, eles eram completamente pessoas iletradas. Se nós olharmos para os 12 homens que Cristo trabalhou, nós vemos ali que eram pessoas iletradas, pessoas que não tinham capacidade, vamos dizer aqui, por si mesmos, né? O melhor deles era Judas, e Judas traiu Jesus, né? Mas os demais, eles tinham grandes dificuldades. Mas quando o Espírito Santo entrou em suas vidas, e eles permitiram o Espírito Santo trabalhar em suas vidas, em um dia, por exemplo, o apóstolo Pedro, em uma pregação muito importante, logo após a ascensão de Cristo, que quando eles começaram a pregar Cristo crucificado, as pessoas ficaram muito preocupadas. Pedro falou, olha, vocês são culpados do sangue deste homem. E aquelas pessoas ali naquela redondeza, naquela época, eles perguntaram, o que nós devemos fazer agora, irmãos? E Pedro falou, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos do refrigério, e agora vocês sejam aceitos. E eles agora, naquele dia, confessaram. Eles aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. E a inspiração fala que um só dia, mais de 3.000 pessoas. Posteriormente, nós vemos que, mais na frente, milhares aí se decidiram ao lado de Cristo. Então, assim, se o Espírito Santo, ele
trabalhar, se o Espírito Santo ele agir em nossas vidas, nós podemos ter um alcance muito glorioso. Mas para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa estar trabalhando em minha vida e eu preciso estar agindo, né? Irmãos, outro detalhe importante que nós precisamos também entender, né? Que a nossa família é um campo missionário. Eu não sei se os irmãos, acredito que todos aqui têm família, né? Mas Deus ele pede que nós evangelizamos nossos familiares também. Né? Quantas famílias, por exemplo, filhos ou parentes nossos não estão na igreja? Né? E às vezes nós nos preocupamos muitas das vezes com lá fora, com as pessoas, que isso de fato faz parte da missão, e devemos realmente nos preocupar com o mundo, mas nós esquecemos os nossos. E às vezes os nossos estão se perdendo dentro de casa, na família estão se perdendo, né? Então, irmãos, hoje é dia de nós pregarmos o Evangelho, hoje é dia de nós falarmos do amor de Deus, hoje é dia de nós levarmos a Jesus às pessoas. Olha o que mais diz aqui, a distribuição de literatura de porta em porta, né? Isso aqui é muito importante. Olha o que diz aqui no livro de evangelismo, nesse mesmo capítulo 5. Irmãos e irmãs, não quereis revestir a armadura do cristão, né? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, estareis preparados para andar de casa em casa, levando a verdade ao povo. Olha só, de casa em casa. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós, às vezes, estamos perdendo esse hábito de pregar o evangelho de casa em casa. E isso é um problema muito sério, porque o evangelho ele só alcançará uma abrangência maior quando esse evangelho for pregado de casa em casa. Às vezes nós estamos presos a quatro paredes. E Deus ele quer que saiamos, né? Então aqui nos fala que a melhor maneira de nós alcançarmos as pessoas é pregar o evangelho de casa em casa. Então, por exemplo, o trabalho pessoal é em busca da ovelha perdida, o que Cristo fez por nós. Deixou os 99 mundos e veio a este mundo, né, em busca da ovelha que está perdida, ou que estava perdida. Então, nós precisamos sair, muitas das vezes, do nosso conforto, do nosso comodismo, né, e ir de casa em casa. Então, esse é o melhor caminho para que a igreja possa crescer. Eu lembro que, um certo tempo atrás, eu tive o privilégio, graças a Deus, de ter nascido na igreja, e as nossas igrejas, por exemplo, a maior parte delas, elas foram, vamos dizer aqui, feitas, né, através do trabalho da colportagem. Era um trabalho que era feito de maneira intensa, de casa em casa, e igrejas eram construídas, grupos eram alcançados, grupos de pessoas. E hoje nós não vemos assim de uma maneira mais intensa como foi outrora no passado, igrejas sendo construídas como foi no passado. Por quê? Porque hoje nós estamos perdendo aquele ritmo que outrora no passado nossos pioneiros tiveram, que era de ir de casa em casa, que era pregar o evangelho de porta em porta, formar pequenos grupos, né? Distribuir literaturas para conseguir estudos bíblicos, né? Por exemplo, quando nós estudamos a história da nossa igreja, nós vemos que quando, por exemplo, André Secan, André Lavric, quando eles vieram para o Brasil, quando a obra da reforma entrou aqui no nosso país, né, nós vemos claramente que esse trabalho de porta em porta, ele foi feito de maneira intensa, e assim a obra progrediu no Brasil, né? E Deus quer que essa obra avance cada vez mais, para que quando o Espírito Santo for derramado, o mundo seja investido no alto clamor de maneira intensa, né? Então, hoje é o dia de nós reativarmos esse espírito do passado, o espírito de casa em casa, o espírito missionário precisa estar sendo renovado todos os dias, a vontade de pregar o evangelho, né? E aqui também fala sobre até organizar grupos de trabalho, né? Eu gostaria até de ler para os irmãos aqui, por exemplo, em nossas igrejas, formem-se em grupos para o trabalho. Não pode haver ociosos na obra do Senhor. Pessoas diferentes devem unir-se na obra como pescadores de homens. Então, por exemplo, deve-se organizar um grupo de trabalho. Por exemplo, a igreja ela precisa, por exemplo, nunca esquecer da comportagem valdense. A comportagem valdense, por exemplo, ela é um caminho para ressuscitar ou reavivar a obra missionária. Por exemplo, a obra de assistência social, a obra de evangelismo, distribuição de folheto, a obra de curso bíblico, precisa
está sempre à frente de qualquer tipo de trabalho, principalmente o trabalho que é pregar o evangelho. Então, esse trabalho da pregação do evangelho, ele precisa estar dentro do nosso coração, né? Aqui a expressão fala que até a formação de pequenos grupos, como uma base de esforço cristão, é um plano que tem sido apresentado diante de mim por aquele que não pode errar. Olha só, se houver grande número na igreja, os membros devem ser divididos em pequenos grupos, a fim de trabalharem não somente pelos outros membros, mas também pelos descrentes. Irmão, isso aqui é muito sério, porque assim, às vezes nós só imaginamos só o fato de eu ir à igreja, só o fato de eu estar, vamos dizer aqui, com o nome escrito no livro da igreja, é o suficiente para a minha salvação. E isso é um engano, porque assim, nós só vamos alcançar o verdadeiro resultado quando nós pregarmos o evangelho. Não tem outra saída. Eu tenho que pregar o evangelho. E aqui fala que precisa haver uma formação, ou seja, tem que haver grupos. As igrejas precisam entender que nós precisamos ter grupos filiais. Então, por exemplo, a igreja A, nós temos, por exemplo, aqui, vou trazer aqui para o meu campo missionário, né? Inclusive, nós estamos até trabalhando na abertura de campo. E aqui nós temos vários pequenos grupos, né? E esses pequenos grupos são pessoas que nunca ouviram falar da nossa mensagem. E aí, o que acontece? As pessoas, elas ficam tão assim, quando ouvem falar do evangelho, elas ficam tão impressionadas, como nós somos um povo muito diferente. Então, as igrejas, elas precisam ter pequenos grupos. Então, por exemplo, se uma igreja, ela trabalha com o objetivo de expandir, que é formar novos pequenos grupos, ela alcança o resultado. Agora, quando ela faz um evangelho ou um evangelismo para ela mesma, ela não alcança o resultado que Deus queria que ela alcançasse. Então, isso aqui é algo que nós precisamos avaliar. Nós precisamos imaginar, por exemplo, se Jesus vivesse os nossos dias, qual seria a metodologia de Cristo? Qual seria o objetivo principal de Jesus? Irmãos, isso aqui é muito importante. Desculpe até a franqueza de falar para os irmãos, mas muitas das vezes as nossas reuniões, elas têm sido encontros sociais. Às vezes nós vamos para a igreja para encontrar os amigos, irmãos que a gente fazia tempo que não se via, né? E quando nós vamos para a palavra, a expressão fala que nós temos um objetivo principal. Primeiro, ao ir à igreja, ser transformado pela graça de Jesus. E segundo, me preparar para que outras sejam alcançadas pelo evangelho. Então, muitas das vezes, as nossas reuniões, elas têm sido encontros sociais. Muitas das vezes, um encontro familiar, talvez um encontro religioso. E nós esquecemos do objetivo principal. Não quer dizer, irmãos, que, por exemplo, você fazer uma conferência interna não é importante. Ela é importante. Claro, você estar reunido entre irmãos é muito importante. Mas mais importante é você estar se preparando para a pregação do evangelho. Nós precisamos fazer mais reuniões externas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Fazer uma escola sabatina ao ar livre. É importante. Nós sabemos que a escola sabatina ela é um campo importante de evangelismo. E às vezes nós ficamos presos a 4 paredes. Eu lembro que quando eu trabalhava em um outro campo, e quando nós colocamos esse plano em pauta de fazer a escola sabatina ao ar livre, muitos irmãos não quiseram fazer, achavam que isso era um absurdo. E recebemos muitas críticas na época por conta disso. Ou seja, nós estamos tão presos em 4 paredes que às vezes nós esquecemos que tem um mundo lá fora que está perecendo. Não é pecado você fazer uma escola sabatina ao ar livre. Não é pecado você fazer um culto público ao ar livre. Né? Pelo contrário, isso precisa ser feito constantemente. Isso deve virar rotina na igreja. Cultos, por exemplo, nas terças e nas quintas. É muito importante nós fazermos cultos públicos. E nós estamos praticamente com isso esquecido. E virou-se uma rotina que nós só vamos à igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja. E muitos irmãos até se enganam, por exemplo, que só o fato de distribuir um folheto já fez um trabalho missionário. Irmãos, não é assim que funciona o trabalho missionário. O trabalho missionário, ele é intenso. O trabalho missionário é você visitar as pessoas. Se nós olharmos para a vida de Jesus, ele passou mais tempo visitando do que pregando.
nas sinagogas, né? Cristo, ele ia na sinagoga, mas ele passou mais tempo pregando fora. E nós precisamos despertar para esse lado. Esse lado, ele é muito importante, Satanás sabe disso, por isso que ele faz qualquer coisa para impedir que esse lado seja despertado na igreja. Porque nós sabemos que no momento que a igreja se despertar para esse trabalho, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja. Nós precisamos também, irmãos, preparar os nossos filhos, treinar os nossos filhos. É interessante isso, porque às vezes os nossos filhos, eles não têm dado o valor que deveria ser dado para a obra de evangelismo. Muitas das vezes nós queremos que nossos filhos se cresçam, vamos dizer aqui, com outros planos, outros projetos, não é errado, faz parte, nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas nós precisamos colocar nos seus corações, primeiramente, o desejo de fazer a obra de Deus. Quando nós estudamos a história dos valdenses, né? Você já ouviu falar da história dos valdenses? Eu creio que os irmãos já estudaram a história dos valdenses. Os pais treinavam os filhos. Era algo muito assim bonito quando você via ali o pai treinando o filho e o filho agora assumindo a posição do pai, a filha assumindo a posição da mãe na obra da pregação do evangelho. Quando eu estudo a história dos valdenses, eu me impressiono muito como aquele povo do passado conseguiu alcançar através do ensinamento, através do estudo, da comunhão e assim também da forma prática eles pregavam o evangelho. Irmãos, é claro que nas nossas reuniões nós precisamos nos planejar para fazer a obra de Deus, mas acima de tudo, nós precisamos nos despertar para a pregação do evangelho. Nós precisamos limpar o terreno para que Jesus ele venha, né? E existem aqui, irmãos, que muitos conselhos, melhor, que fala que a igreja precisa despertar. Olha o que diz mais aqui: o Senhor não opera agora no sentido de trazer muitas almas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca se converteram, e dos que uma vez se converteram, mais se extraviaram. Então, isso aqui é muito profundo. Ou seja, o Senhor, por que o Senhor não opera hoje? Às vezes eu fico me perguntando, por que Deus não tem operado hoje na sua igreja? São perguntas que pairam no ar. Por que Deus ainda não fez uma operação estrondosa? Nós não temos visto grandes, vamos dizer aqui, grandes reavivamentos. É porque antes do reavivamento precisa ver o quê? Uma reforma. Antes de fazer qualquer obra para Deus, eu preciso estar como? Reavivado pela palavra, né? E aqui fala, continuando aqui, lendo a leitura, a grande quantidade de cisco trazido para a frente por professos crentes em Cristo. E cisco este que obstrui o caminho para a cruz. Irmãos, o que seria o cisco hoje? Às vezes nós temos toda a oportunidade, todos os meios de fazer a obra avançar, e às vezes nós estamos ainda presos a teorias de homens, né? Aquele desejo de fazer a obra que Jesus colocou no nosso coração precisa ser feito sem nenhum empecilho. Métodos precisam ser colocados à frente para que a igreja possa avançar através do Santo Espírito. Queridos irmãos, Jesus ele está para voltar. E eu preciso fazer uma obra especial. E esta obra é a pregação do Evangelho. Irmãos, é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós olharmos para Cristo e fazer a obra que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser determinados na pregação do Evangelho. Quando eu li esse capítulo aqui de evangelismo, né, que todos os irmãos leiam em suas casas, os métodos que precisam ser melhorados, os métodos do passado precisam ser reativados, né? Devemos buscar, vamos dizer aqui, poder do alto. Nós devemos estar intensamente ligados a Cristo para que esta obra possa ser feita. E quando eu li esse capítulo, eu percebi que eu estou em falta com Deus. Eu preciso fazer a obra de Deus de maneira tal que Jesus ele possa ser refletido na minha vida, na vida da igreja. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sentimos que nós estamos muito longe daquele objetivo que Deus quer que nós tenhamos em nossa mente. E nós precisamos orar, nós precisamos agir, mas acima de tudo, o tempo ele está correndo contra nós e eu preciso buscar direção de Deus. O tempo hoje, o mundo está em convulsão, o mundo hoje ideológico, o mundo hoje, por exemplo, cheio de pecado,
O mundo hoje, por exemplo, que está doente espiritual, está doente emocional, está doente espiritualmente também. Nós vemos um mundo complexado que só Jesus pode resolver o problema individual de cada um. E é tempo hoje de levar essa esperança para as pessoas. Não importa do método que você usar, seja pela obra de comportagem, seja pela obra de assistência social, seja pela obra de evangelismo, seja pela obra de oração, seja pela obra da música, cada ministério desempenha sua função, mas é tempo de a igreja avançar como um exército formidável. É tempo de nós entendermos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo sério, é um tempo solene, e que esta obra da pregação do evangelho precisa avançar. Irmãos, Deus quer abençoar a sua igreja. Deus quer te abençoar e quer me abençoar. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar constantemente buscando a Deus. Então, que nesta madrugada que nós aqui oramos, nós pregamos, o Espírito Santo possa tocar a nossa vida, tocar a nossa mente, e assim você seja ricamente abençoado e que a igreja de Deus possa avançar e assim possa receber poder do alto em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos e até a próxima, se assim Deus permitir. Glória a Deus. Amém.